Oh, glória! Aleluia! Sem muita demora, já quero chamar, continue de pé. Já quero chamar aqui meu pastor. Falei para vocês que hoje é uma manhã cheia da presença de Deus, mas também uma manhã de honra. Primeiro, nosso pastor presidente ministrando, e agora o meu pastor querido, amado do coração, Tiago Bandeira. Aleluia, aleluia! Uma bênção, Deus tem algo extraordinário para vocês aqui ainda. Tá bom? Quero chamar o Vitor rapidinho aqui. Tá, enquanto aqui continuo abraçado com o pastor, que ele vai ser um canal de bênçãos nas nossas vidas. Quero chamar o Vitor aqui também, é um dos vice-líderes do Comep, para abençoar também, para que Deus possa falar com nós hoje nessa manhã. Amém, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Pai amado, o Senhor já tem falado em nossas vidas e sabemos que nesta manhã não será diferente agora. Pai amado, o teu servo já está na tua presença. Então te peço, Pai amado, que venha abrir as nossas mentes, quebrantar os nossos corações, para receber a mensagem que o Senhor trará aos nossos corações. Que possamos sair daqui edificados, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Juventude, paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em pé como você está. Capítulo de número 12. Enquanto você vai abrindo, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar pregando mais uma vez em nosso Comep. É a quarta vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui em cima desse púlpito pregando o Evangelho. Quero louvar a Deus pela sua graça, a sua maravilhosa graça. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor José Clarimundo César, nosso pastor presidente. A graça de Deus me alcançou e muito foi através da vida do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por mim, pela minha família. Obrigado de coração, pastor. Nós amamos muito o Senhor. Minha esposa, Aline, faz assim, meu bem. Temos 11 anos de casado, 3 filhos, para a glória de Deus. Namoramos 6 anos, então já são 17 anos juntos, para a glória de Deus. Toda a liderança do Comep, Marcos, Pedro, Adjair, Sara, que são membros aqui da nossa igreja, líderes do louvor. O Adjair é meu co-pastor aqui, um dos meus co-pastores. Deus abençoe sua vida. Toda a diretoria do Comep, toda a igreja matriz que aqui está, toda a igreja do bairro Santo André também que aqui está. Eu tenho tido a oportunidade de pastorear a igreja que aqui congrega, igreja matriz, e também simultaneamente a igreja do bairro Santo André. Deus tem me dado esse privilégio e eu quero louvar a Deus pela vida de cada membro de nossas famílias. Deus abençoe grandemente. Vamos ler a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado, foi-me posto, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você vai manter a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã, pelos louvores que aqui foram entoados, com todo entusiasmo, com todo sentimento de gratidão, Pai, e de rendição ao Senhor. Quero te louvar pela palavra que foi pregada aqui através da vida do nosso pastor. Como aprendemos sobre graça. E eu quero te pedir, ó Deus, usa-me, não me deixe falar nada de mim mesmo, mas que eu fale tão somente guiado, instrumentalizado e dirigido pelo Teu Espírito Santo, e que esta palavra encontre guarida nos corações que aqui estão, que haja transformação de entendimento, que haja um gerar de entendimento em nossas vidas, para que possamos, sustentados por esta graça, viver uma vida superlativa no Senhor. Oramos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Assente-se, por favor. Eu prometo não ser extenso, mas preciso muito da sua atenção. Esta carta, sem dúvida, é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta mais pessoal. Paulo amava a igreja de Corinto. Lá ele permaneceu durante 1 ano e meio. Incrível que, por amar tanto, ele sofreu muito com aquela igreja. Uma igreja rica, uma igreja carismática, porém uma igreja imatura e muitas vezes licenciosa com o pecado. Era uma igreja rica, mas uma igreja que não investiu no ministério de Paulo. Paulo amava a igreja, mas essa igreja não dava salário para o seu pastor. Quem mantinha Paulo eram as pobres igrejas da região da Macedônia. E Paulo aqui nesta carta, ele vai fazer uma defesa contundente do Evangelho de Cristo e do seu apostolado. É interessante como dentro da igreja surgem pessoas, muitas vezes para gerar doenças, intrigas, brigas e discussões, e que muitas vezes não reconhecem a sua liderança, não reconhece o seu pastor, não reconhece o líder de ministério da sua igreja, do qual você está submetido. A igreja de Corinto era uma igreja partidária, e lá no meio tinha esses falsos apóstolos, que alegavam eles, Paulo não é apóstolo, porque Paulo não teve experiências com Deus eterno. Esse Paulo não merece crédito. E aqui Paulo vai tratar sobre alguns temas. Ele vai falar sobre sofrimento. Se tem uma coisa que nos intriga na fé, é a questão do sofrimento. Vivemos esse evangelho atual, pós-moderno, do antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Quando a gente olha as músicas que nós cantamos, a grande maioria contam sobre os milagres de Deus. É verdade, Deus fez muitos milagres, Jesus fez muito, mas pouco se canta a despeito do que Ele ensinou. Os milagres revelam o poder, o ensino revela o caráter nos ensina, nos traz pedagogia. O milagre nos conforta, mas porém o ensino nos confronta. Paulo vai confrontar, e ele vai ser obrigado a contar sobre uma experiência que ele teve há 14 anos. Ele não ia contar, porque se ele tivesse que contar, ele teria contado no dia que aconteceu, ou próximo a esse dia, mas não, ele vai contar depois de 14 anos. E ele vai ter que contar, porque os falsos apóstolos estão dizendo, você não teve um encontro com Deus. Paulo vai ter que contar para dizer, não, peraí, eu tive experiência com Ele. Ele vai ser constrangido a contar a experiência.
E eu lendo um livro sobre a carta da igreja de Corinto, a gente vai aprender que a vida de fato, jovens, uma professora implacável. Quando você vai fazer uma prova lá na escola, na faculdade, o que o professor faz? Ele conta para você o conteúdo. Esse é o conteúdo a ser estudado. Então você estuda para fazer a prova. Mas a vida cristã não é assim. Você tem a prova e depois você aprende. A prova é método de pedagogia, didático, didascalia, a maneira como Deus quer nos ensinar. E muitas vezes, porque fomos encharcados por esse falso evangelho de satisfação humana, do banquete do supermercado, onde as pessoas querem escolher o que vão comer, quando o sofrimento chega, nós assustamos, e muitas vezes questionamos a Deus. Paulo conhece a linguagem do sofrimento. Abra sua Bíblia, por favor. Você já está aberto em 2 Coríntios, no capítulo 11. Paulo entendia essa linguagem. Eu quero que você ouça a palavra numa perspectiva da seguinte: a palavra de Deus não existe para regular comportamentos. A palavra de Deus existe para gerar entendimento. Então Paulo vai falar sobre algo que ele conhece. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Ele vai dizer assim: olha, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ei, dá uma olhadinha aí no que Paulo passou. Se você imaginou isso, 40 açoites menos 1, apedrejamento, naufrágio, fome, frio, sede, nudez, vergonha. Ele conhecia a linguagem do sofrimento. Ele não fala só porque conhece, ele fala porque viveu a experiência. E aí Paulo vai começar aqui no capítulo 12, e ele vai tentar, de todas as formas, manter-se humilde. Por isso que ele usa na terceira pessoa aqui, olha, capítulo 12, versículo 2, conheço um homem. Eu conheço um homem em Cristo. Ele não quer dizer foi eu, todo mundo sabe que é ele, mas ele não quer mencionar o seu nome, ele quer se manter no anonimato. E tudo vai ficando claro quando a gente lê o texto, porque Paulo vai fazer isso. Eu conheço um homem. Ele deve contar a verdade sobre ele. Porque humildade, irmãos, não é falsa modéstia. O que é falsa modéstia? É saber que eu sou, eu tenho consciência de que sou, e digo que eu não sou. Não, isso é falsa modéstia. Você sabe que você é. Você sabe da sua capacidade, você sabe do seu talento. Humildade é reconhecer que eu sou o que sou, debaixo da dependência de Deus, da sua graça. Vou repetir. Rapaz, mas você canta bem, hein? Deus te usa. Não, que isso, canto nada, eu sou desafinado. Não, canta bem mesmo. Deus te usa mesmo. Você é bom nesse negócio. Mas eu entendo que tudo que eu tenho, a unção que tenho, os dons que tenho, o talento que tenho, tudo isso que tenho e tudo que sou,
é por causa da graça dele manifesta em minha vida. Paulo é difamado, e ele quer revelar o que aconteceu com ele. Ele precisa contar. Ele sofreu um crime, do Código Penal brasileiro, um crime contra a difamação, fama, feriram a reputação de Paulo, e ele tem que fazer. Em verdade não convém gloriar-me, ele vai dizer no versículo 1, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele recebeu visões, revelações do Senhor, sem se gloriar. Em Atos 9, ele fala de uma visão. Em Atos 22, ele conta a revelação dessa visão. Em Gálatas 1, ele fala dessa grande visão. Ele tinha experiência. Ele não se achava melhor do que ninguém. Mas ele, há 14 anos, teve uma experiência. E é tão forte que ele não sabe se ela aconteceu no corpo ou fora do corpo. Paulo não sabe se foi sonho, se foi no quarto, se ele viu, ou se ele foi arrebatado. Ele não tem muita noção se ele foi mesmo, ou se foi o Espírito. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Ele não sabe explicar, mas ele revela que foi ao terceiro céu. Ele passou do céu das nuvens, dos pássaros, ele passou do céu do planeta, dos planetas, e ele foi no terceiro céu, aonde Deus está. E ele ouviu palavras inefáveis. Era tão glorioso que ele ouviu. É interessante, Paulo não vai no terceiro céu para falar, ele vai no terceiro céu para ouvir. Porque quando a gente chega na comunhão, na intimidade, no Santo dos Santos, e a gente se encontra verdadeiramente com Deus, não há o que falar, a gente só tem que ouvir. A gente para de chamar Deus para uma conversa, a gente entra na conversa que Ele já começou. Ele já começou uma conversa com você, jovem aqui. Desde o momento que você nasceu, Ele quer uma conversa com você. E eu aprendo outra verdade, que nem tudo que eu ouço, e nem tudo que eu vivo da parte de Deus, eu preciso falar. Tem experiências que não precisam ser contadas. Paulo vai contar 14 anos depois, porque o apostolado dele está sendo ameaçado, ele tem que contar. E ele não pode contar o que ele ouviu, porque isso é transcendental. Não era lícito, ele não pode, ele não tem autorização para falar. No versículo 7 ele vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse, me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me posto um espinho na carne. No final eu vou falar sobre esse posto espinho. Mas o que era o espinho? Ninguém sabe. Podia ser dor no corpo, podia ser aflições, podiam ser angústias. Alguns especulam que poderiam ser perseguições. Eu caminho nessa direção, mas eu não posso afirmar. Foi permitido, olhe para cá, que o mensageiro do diabo o esbofeteasse. Que a vida é assim. Quando eu penso que sou maior do que realmente sou, Deus permite o espinho entrar. Quando eu penso que eu sou grande demais, Ele deixa o espinho entrar. Ele deixa entrar dentro da gente. E a dor do espinho, jovem, ela é intermitente. Ele fica lá e não para de doer. Esse espinho muitas vezes são críticas, são inimigos, são as dores. Talvez é a síndrome de inferioridade que você tem. Esse espinho que fica aí, ó. Às vezes não. Você é uma pessoa autodeterminada, segura de si. Você é líder de si mesmo. Mas de vez em quando vem.
Mesmo que você tenha gestão emocional, o espinho vem. E o que é que Paulo vai fazer quando o espinho chega? Ele vai orar. Versículo 8: 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele ora. Ele pede primeiro: Deus, tira o espinho. E o que é que Deus diz para ele? Não tiro. Ele ora pela segunda vez: remova, Senhor. E ele diz: não removo. Na terceira vez ele disse: retira de mim. E o que é que o Senhor respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Não adianta, irmãos. Tem hora que você vai pedir para Deus remover algo da sua vida, e Ele vai remover, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai prosperar. Mas tem momento que você vai orar, vai clamar, vai subir no monte, vai fazer 21 dias de jejum, vai buscar a face do Senhor na madrugada, e Ele vai te responder: não vou tirar. O espinho estava machucando Paulo, estava. Mas como Paulo estava? Repita comigo: de joelhos. A minha graça te basta, Paulo. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua dependência de mim, em reconhecer que sem mim, Paulo, você não pode fazer nada. Eu fico olhando essa história e lembrando de mim. Quando eu olho para a história de Jesus entrando em cima de quê? De um jumento, e todo mundo gritando o quê? Hosana, 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 Hosana. E aí Jesus desceu do jumento, o jumento chegou nos jumentos, irmãos, e falou: e aí, jumentada, tudo bem? Aí o jumento falou: beleza, vocês viram tanto que eu sou bom? Aí os outros jumentos falaram: rapaz, larga de ser jumento. Falou: eu entrei e todo mundo disse: Hosana, 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 Hosana. Vocês viram tanto que eu sou chique? Aí os outros jumentos falaram: não, moço, larga de ser bobo. Todo mundo gritou porque aquele Jesus estava em cima de você. Aí ele falou: então vamos experimentar. E disse que ele voltou, agora já é uma historinha, né? Ele voltou de novo e entrou e ninguém deu moral para ele. E aí fica a lição, né? Esse sou eu e você. Às vezes Deus usa a gente para pregar, para cantar, para pastorear, para liderar, para influenciar na faculdade, na escola, e a gente começa e todo mundo está olhando para você e dizendo: ora para mim, você tem uma palavra para mim, você tem um conselho para mim, que tanta sabedoria. De repente a gente incorpora o jumento e diz: eu sou bom. Ei, olha para cá. Eu e você só fazemos o que fazemos, eu e você só cantamos o que cantamos, eu e você só adoramos como adoramos. As pessoas só nos respeitam porque Jesus está dentro de nós. Se Ele sair, a gente fica como um jumento. Em nome de Jesus, eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Levante a sua mão, abre a boca e adore a Deus. Diga aí para esse que está perto de você assim, ó: sem Jesus, irmão, você é um jumentão. Sem Jesus não canta, sem Jesus não prega, sem Jesus nada. Só canta, só prega, só acontece porque Jesus está em nós. Nós temos que aprender a deixar de escrever a nossa lista e entregá-la para Jesus, dizer: está aqui, Senhor. Paulo entendeu, irmãos, que era melhor o quê? Ser alguém ferido por um espinho, do que ser um cacto, um espinheiro que fere a todos. Presta atenção.
O espinho é pedagógico, ele nos humilha, ele nos diminui. E se a gente não for colocado na posição em que nós devemos estar, a nossa tendência é o quê? É se tornar espinheiro, machucar todo mundo. Ninguém nos suporta. Quanto mais vazio eu e você estivermos de nós mesmos, menos incômodo nós traremos às outras pessoas. Guarda isso. Quanto menos do Tiago, menos eu vou incomodar o Adjair e a Sara. Quanto mais do Tiago, mais eu vou incomodar eles. Porque vai enchendo, vai crescendo, vai tampando, vai atrapalhando, e ninguém aguenta viver perto da gente. E ele vai dizer: olha, eu sinto prazer nas fraquezas. Olha aqui, jovem. Nós somos fortes. Fala assim: eu sou forte. Mas a nossa virilidade humana não é capaz de nos fazer gerar qualquer coisa no mundo espiritual. A potência da nossa voz, a elasticidade do nosso corpo, a cognição, as sinapses construídas na nossa mente, nossa capacidade de percepção, a nossa retórica, os nossos diplomas, a nossa tecnologia, não é capaz de gerar nada no mundo espiritual. Não é. Você precisa, jovem, e eu, vivermos grandes experiências com Deus. Uma experiência saudável, a partir das Escrituras, não a partir do timbre da voz do pregador, da música do cantor, das luzes desligadas, da parede enfeitada. O verdadeiro avivamento, ele só nasce de um avivamento bíblico, de um avivamento da palavra. Se não tem palavra, é movimento. Se tem palavra, é avivamento. Sem palavra, movimentos formam pessoas imaturas. Crianças vivem pelo que sentem, maduros vivem pelo que compreendem. Se eu compreendo e esse fogo desce para o meu coração, e eu explodo numa experiência extraordinária, essa experiência é legítima. Fora das Escrituras não há experiência. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quem aqui gosta de ser injuriado? O que é injúria? Injúria é um adjetivo pejorativo que nós damos ao biotipo de alguém, ou às suas qualidades estéticas ou mentais. Por exemplo, eu digo que alguém é mentecapto, eu estou dizendo que ele é burro. Isso é injúria. Fulano é gordo demais, injúria. Fulano é magro demais, injúria. Fulano tem 4 olhos, injúria. Paulo vai dizer: eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer nas perseguições e nas angústias. Aí alguém poderia me perguntar: pastor, isso é masoquismo. Prazer em sofrer, não é isso que Paulo está dizendo. Mas por que tanta alegria de Paulo? Ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele não é perseguido porque ele é perseguidor. Ele não sofre injúrias porque ele injuria alguém. Ele não leva pancada porque ele bate em outro. Ele não sofre apelidos. Ele não é considerado de maneira jocosa porque ele é jocoso com os outros, não. Porque ele ama Jesus. Ele não é perseguido porque é transgressor, mas porque ele é obediente a Deus. Você, jovem que aqui está, adulto, você está disposto a ser perseguido por causa de Cristo?
perseguido na escola porque eu sou de Deus. Todo mundo conta piada imoral, eu não conto. Todo mundo se pega, eu não pego. Todo mundo bebe, eu não bebo. Todo mundo mente para o pai e para a mãe, eu não minto. Todo mundo prostitui, eu não prostituo. Todo mundo xinga, eu não xingo. Todo mundo é desobediente, eu não sou. Ninguém honra pai e honra mãe, eu honro. E aí começa a perseguição. Perseguido no trabalho, perseguido na escola, perseguido dentro de casa, no meio dos familiares, porque eu sou de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se o mundo aplaude a maneira pela qual você vive, isso quer dizer que você é tão mundano quanto eles. Se as pessoas da sua escola, da sua faculdade são mundanas e aplaudem a maneira como você vive a sua vida, dizem que você é um crente que não é careta, você é tão mundano quanto eles. Paulo vai dizer em Romanos 12:2: e não vos conformeis. Conformar ali vem numa ideia de que deformar, porque quem não é transformado pelo Evangelho é deformado pelo mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso sentido, do vosso entendimento. Olha para mim aqui, jovem. Há um tempo atrás, quando eu comecei a pregar, eu confesso que eu descia um pouco o nível da mensagem para atingir o coração de adolescente e jovem. Porque jovem não entende, jovem não compreende. Não. Essa geração de vocês aí é uma geração que compreende muito, que entende muito bem o que está sendo falado. Vocês falam de política hoje, vocês falam de caos social hoje. Muitos de vocês aqui leem muitos livros, muitos de vocês aqui têm um mínimo de senso crítico. Eu não posso descer, eu tenho que dizer para você: você só será o jovem adolescente que Deus quer que você seja quando tiver um entendimento transformado dentro do seu ser, quando você compreender. Não adianta você sentir, sabe por quê? Porque se você viver só pelo que sente, quando acabar o Comep, você vai parar de sentir e vai voltar à vida antiga. Mas se você compreender o que está sendo pregado aqui todos os dias, se o entendimento for gerado, vai acabar o Comep e você continuará sendo sal da terra e luz do mundo. Tudo que eu faço, Paulo vai dizer, é por amor a Cristo. Eu gostei muito de ouvir um trecho de uma mensagem do pastor Arival Dias Cassimiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: como é que traz jovem para a igreja? Olha para mim aqui, jovem, todos vocês, fita os olhos de mim aqui, já vou acabar. Aí o que diria? Põe um jogo de luz na igreja, faz uma penumbra, faz pipoca, faz cinema para os jovens. Eu não tenho nada contra cine pipoca, não tem nada contra isso. Tem nada contra acampamento, tem nada contra a festa da fantasia lá no acampamento, tem nada contra. Mas ele vai dizer o seguinte: o problema hoje de muitos jovens não querer a igreja não é a falta de entretenimento, porque hoje as lideranças de jovens estão muito preparadas, eles leem livro, eles estudam, eles fazem discipulado, eles fazem métodos, mas tem jovem que não quer. E ele vai dizer: o problema não é o entretenimento, o problema não é estratégia, o problema é falta de amor por Jesus mesmo. Porque se um jovem amar Jesus de verdade, e ele tiver experiências com o Espírito Santo, ele pode estar numa igreja grande ou pequena, rico ou pobre, com luz ou sem luz, no barro ou no asfalto, não interessa, ele vai ficar lá, porque ele ama Jesus de Nazaré. Você ama Jesus?
Ah, eu não vou mais ao culto dos jovens, porque o líder dos jovens não ligou. Não, você não vai porque você não ama Jesus. Porque se você amar Jesus, não precisa te ligar, não precisa plantar bananeira, não precisa fazer circo, não precisa de luzes, só precisa do poder do Espírito Santo de Deus. A única glória do salvo, irmãos, é reconhecer que ele não é digno de glória alguma. Olha o versículo 1. Não convém gloriar-me. No ambiente celestial, irmãos, eu não sou visto. No ambiente celestial, eu apenas vejo e ouço. Aqui na terra, olha para mim aqui, ó. A nossa tendência é querer ser visto, é atacar, é contra-atacar, é defender, é brigar. Esse homem aqui de baixo, nós não podemos nos gloriar. Jacó Armínio, nos 5 pontos do arminianismo, ele diz no seu primeiro ponto, que o homem é depravado. Todo ser humano é depravado. Ele herda do primeiro Adão essa natureza. Por isso que esse homem não merece aplausos, holofortes, mas tão somente o anonimato. A única honra que nós temos é futura, não é agora. Por que, pastor? Que a minha honra não é presente, minha honra é futura. Por que, jovem? Que eu não devo buscar honra agora, mas no futuro. Sabe por quê? Porque no futuro uma trombeta vai tocar, e um dia eu estarei para sempre com Jesus de Nazaré, e receberei a coroa da vida. Paulo, ele vai dizer: olha, eu podia até me gloriar, mas eu não posso me gloriar. Sabe por quê? Porque eu percebi de onde vem a minha força. Quando eu subi lá, eu percebi por que eu sou o que sou, por que eu escrevo o que eu escrevo, por que eu sou perseguido, por que eu sou eficiente na pregação. Eu descobri, por isso eu não posso me gloriar. A glória não é do Paulo que viu, guarde isso aqui. A glória não é do Paulo que viu, a glória é do Cristo que se revelou. A glória não é do Tiago que prega, mas é do Cristo que deu dom ao Tiago para ele pregar. A glória não é de quem recebe o dom, a glória é de quem dá o dom. A glória não é para quem canta e para quem prega, a glória é para aquele que usa os que cantam e aqueles que pregam. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Porque dele origem, por ele processo, para ele destino. Tudo é dele, tudo é para ele. A glória é dele, o louvor é dele. A graça quem nos deu foi ele. Felizes são os pobres de quê? De espírito. No mundo quem é feliz? Quem é? Rico. E eu não tenho nada contra a riqueza. Se Deus me quiser fazer rico, glória a Deus. Amém? Mas se Ele não quiser também,
Feliz é o pobre de... Feliz é aquele o quê? O que o texto está dizendo? Olha aqui para mim. Já viu aquela pessoa que quando você estaciona o seu carro ou sai de uma padaria, ele fica assim: me dá um dinheiro, por favor, em pé? Tem esse nível de pobre, que é o pobre que pede para manter a sua casa, mas ele anda, ele fala, ele se locomove. Mas o pobre de espírito aqui é outro. Esse pobre de espírito aqui é aquele que está deitado, aqui ó. Ele sentou, deitou e está cheio de lepras, casca viva, bactéria, fedendo, imundo. A boca dele está cheia de afta, a língua dele está doente, ele mal consegue ver porque está cego. A única coisa que esse pobre consegue fazer com muita dificuldade é isso aqui ó. É esse pobre que é o pobre de espírito. É aquele que não tem mais força para falar. É aquele que não tem força nem lá para se locomover. Ele não tem dependência própria, porque nem andar consegue, nem falar consegue, nem ver consegue, nem agir consegue. Mas ele é tão pobre, tão doente, que a única coisa que resta a ele é depender da ajuda de outros. Jesus está dizendo: felizes são vocês, quando vocês dependerem totalmente de mim, quando vocês não tiverem mais força para falar, para andar, para mexer, para nada. A única coisa que vocês vão fazer é levantar as mãos, e eu, o Deus eterno, vou levantar vocês. Por isso vocês serão felizes, porque vocês dependem de mim. Por mais alto, olhe para mim aqui, jovem. Por mais alto lugar que Deus te leve, desça em si mesmo. Paulo não se apega à experiência para formar doutrina. Não é a experiência que norteia a vida da igreja. A experiência é boa, é importante, mas não é ela que vai nortear a nossa vida. O chamado para o pregador, para você que está aqui, não é contar das suas experiências tão somente, mas é compartilhar a verdadeira e santa palavra do Deus eterno. Por mais que Deus nos eleve, por mais que cresçamos, precisamos reconhecer que tudo é graça de Deus. Ele não disse: eu não conheço um Paulo. Eu conheço um homem. Como construir essa mensagem me confronta. Eu conheço um homem, e é por isso que ele ora. Olha aqui para mim, irmãos. As estrelas só brilham no céu até o momento em que o sol nasce novamente. Quando o sol da justiça brilha, as estrelas humanas se apagam. Quando o sol da justiça brilhar, as estrelas do palco se apagam. Some-se os pregadores, some-se os cantores, some-se os líderes, some-se os pastores. A única coisa que se ouve é a voz do Deus vivo, é a voz do eterno. Ei, olhe para cá. No reino de Deus não tem lugar para estrela. Esse lugar não tem lugar para o pastor brilhar, para o pregador brilhar, para o líder brilhar, para o cantor brilhar. A única estrela que brilha aqui é o sol da justiça, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aplauda o sol da justiça, aplauda o Deus eterno.
Paulo, eu e você somos vasos de barro que guarda o quê? Tesouros. Olha aqui para mim, tesouros escondidos. Sabe quanto que custava o vaso naquela época? Valor de bagatela, bananinha com açúcar. Mas os tesouros guardados dentro do barro, extraordinário. Olha para mim aqui. Nesse vaso de barro, não tem como colocar a mão e tirar os tesouros. Olha para mim. Nesse vaso de barro, não tem como colocar a mão e tirar os tesouros. Para tirar os tesouros do vaso de barro, sabe o que tem que fazer com o vaso? Quebrar. Nós somos os vasos. O tesouro é o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Enquanto nos mantermos intactos, ninguém verá o tesouro. Mas no dia que nós formos quebrados, destruídos, os tesouros serão vistos a partir de nós. Aleluia. Deixa Deus te quebrar nesta manhã. Deixa Ele te humilhar nesta manhã. Porque quanto mais quebrado eu e você estamos, mais a glória de Deus aparece através de nós. Segura na mão do seu irmão aí, por favor. Diga para ele assim: você é vaso que tem tesouro. Diga para ele, e esse tesouro vale muito. Fala para ele, não é dinheiro, não é sua voz, não é seu cabelo, não é sua beleza. Diga assim, não é a sua inteligência. Diga o tesouro que está aí dentro. Aleluia. Diga assim para ele, esse tesouro é a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo. Levanta a mão dele para o alto assim, balança a mão dele e fala assim: deixa ele te quebrar, deixa ele te quebrar, deixa ele te quebrar, deixa ele te quebrar. Porque quanto mais quebrado nós formos, mais a glória de Deus vai aparecer. Quanto mais quebrado nós formos, mais a glória de Deus vai aparecer. Você crê nisso? Abre a boca, 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 abre a boca e exalte a Deus. Rabacandarai, Mantaranagastubiandarai, aleluia. Deixa ele te quebrar. O diabo se ensoberbeceu, caiu lá de cima. Jesus se humilhou aqui embaixo, subiu para os céus. Se ensoberbecer cai, mas se humilhar vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Fica de pé, por favor. Aleluia. Ó, ó. Não foi assim, ó. Tinha um espinho, estava escrito, não pegue. Eu fui lá e peguei. Não é assim. O espinho não entrou na vida de Paulo porque ele pegou onde não podia pegar. Não. O texto diz assim, ó: foi me posto. O que Paulo estava fazendo de errado, pastor? Não tem nada escrito. Ele não estava fazendo nada de errado. Olha para mim aqui, ó. Foi posto. Ele não foi imprudente. Está aqui, ó, pai e mãe. Aqui, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Levanta a mão. Aí o filho desvia. O pai levou para a igreja, pastor Clarimundo. Levou para a escola bíblica dominical. Ensinou a palavra. Cantou louvores. Ensinou a orar, pastor Fábio. Mas de repente o que aconteceu com o menino? Desviou.
Aí o pai pergunta: aonde foi que eu errei? Olha para mim aqui, pai e mãe. Não coloque essa culpa em você. A pessoa estava orando na igreja, jejuando, buscando a Deus, veio o câncer. E aí a família orou: meu pai é de Deus, minha mãe é de Deus, não deixa sofrer. E o pai ou a mãe morreu, gritando de dor. Ai! Nem as morfinas seguravam mais. E alguém poderia perguntar: aonde foi que ele errou para merecer isso? Não, para com isso. Nem todas as dores e lutas que entram em nossa vida entraram porque fizemos alguma coisa de errado. Elas entraram por um simples motivo. Sabe por quê? Olha o balão, ó. Eu fui inchando, eu cresci demais, conquistei posições maravilhosas. É Paulo da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, cidadão romano, mestre da lei, estudou aos pés do reputado Gamaliel, era um homem, ó. Aí o Senhor autoriza o diabo ir lá e pá! Foi o diabo, pastor. E daí? Até os diabos recebem voz de comando de Deus, porque Deus governa sobre todos, para que o propósito dele seja realizado em nossas vidas. Está doendo, está machucando, mas preste atenção: o espinho de Deus na sua vida não é para gerar hemorragia, não é para te matar, não é para destruir, não é para acabar com a sua vida. O espinho que entra na sua vida, jovem, o espinho que entra na sua vida, homem, é para você se lembrar: quem é você? Eu não sou nada, Ele é tudo, Ele é tudo. Repita comigo: eu sou vaso, tenho tesouros. Você que é vaso e quer que esses tesouros apareçam em sua vida, você que quer entender algumas coisas de Deus na sua vida, você que precisa de renovo, você que quer ver a glória de Deus se manifestar através de você, quando você sair desse Comep, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, vaso, que quer ser quebrado nesta manhã. Você que precisa entender o projeto e o plano de Deus, você que precisa descer para Jesus aparecer. O que significa o termo "a minha graça te basta"? Pesquisei. No grego significa estar possuído de força infalível, ser forte, ser adequado, se defender, repelir, estar satisfeito, estar contente. É como diz a Nova Versão Transformadora: a minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa. Desce, que Jesus aparece. Foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne. Pastor, eu não entendi o espinho. É para esvaziar, é para humilhar, é para ensinar a depender. Coloque a mão no seu coração, por favor, nesta manhã. Aleluia.
Jovens pentecostais, vocês precisam ter experiência com Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós não estamos aqui para anunciar somente uma graça que cobre pecados, mas uma graça que nos liberta do pecado. A graça é força capacitadora para vivermos em obediência e santidade. Graça não é permissão para pecar, graça é instrumento de Deus para nos libertar. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui nesta manhã, fique com os olhos fechados. Ninguém abra, por favor. Nós temos alguém aqui nesta manhã que quer aceitar a Cristo como seu Salvador, ou reconciliar com Jesus, porque estava afastado. Levante a sua mão. Nós temos alguém aqui nessa condição, que estava afastado, que quer reconciliar. Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, levante a sua mão. Eu não vou insistir, o pastor Clarimundo fez uma pergunta, se nós tínhamos pessoas não evangélicas aqui. Todos são, glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa graça. E eu quero dizer com os meus lábios, recitando esse versículo: a tua graça me basta, Senhor. Senhor, aqui na frente estão vasos que guardam tesouros escondidos, tesouros preciosos. Mas esses vasos muitas vezes não têm conseguido refletir, transmitir a beleza desses tesouros. Para que isso aconteça, ó Deus, precisamos ser quebrados. Nos quebre, Senhor. Quebra-nos, ó Deus. Senhor, Paulo pediu 3 vezes: tira o espinho, Senhor. E o Senhor disse para ele: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pai, nós estamos aqui de joelhos orando, dizendo: nós somos fracos, derrama o seu poder em nós, no meio de nós e através de nós. Espírito Santo, gera entendimento na mente, gera transformação, realinha os pensamentos. Ah, Deus, seremos perseguidos na escola, na faculdade, no trabalho, e ficaremos felizes, porque estamos sendo perseguidos por amor a Cristo. Renova essa juventude, Pai. Renova a juventude do Comep, Pai, que verdadeiramente os jovens das nossas igrejas sejam jovens pentecostais, cheios do teu poder, cheios da tua unção, cheios da tua graça, batizados no teu Espírito Santo. Aleluia, levante as duas mãos para o alto. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, comece a glorificar a Deus, comece a adorar a Deus. Ele pode te batizar nesta manhã. O batismo no Espírito Santo é doutrina bíblica, é segunda bênção, é segunda experiência. Aleluia. Aleluia. Você que fala em línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas. Você que não fala, abre a boca e glorifica. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e adore a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Pegue na mão de quem está perto de você. Quero conhecer mais
Pegue na mão de quem está perto de você Vem, e comece a orar por essa pessoa. Enche, Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Santo. Rehanagassuri andarai. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Levante a mão do seu irmão e comece a cantar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Levante as mãos do seu irmão lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, assim ó. Santo Espírito, desce como fogo. Pede para ele descer como fogo sobre a tua vida. Espírito, desce como Deixa ele queimar as impurezas. incendeia. Deixa ele queimar tudo que não presta. Deixa ele te purificar. Deixa esse fogo. Deixa esse fogo te purificar. Deixa ele te renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. Como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Coloca a mão em posição de receber. Senhor, que não se perca tudo que tem sido entregue aqui nesta manhã, através dos louvores, através da tua palavra. Que a continuidade desse Comep seja marcada pelo derramar do teu poder, do poder do teu Espírito, da tua unção e da tua graça sobre a tua igreja. Que esses jovens sejam mais santos, que esses jovens sejam mais avivados, que esses jovens sejam mais inteligentes, que esses jovens dependam mais do Senhor, e que a graça sustente a vida dessa juventude, Pai. Nós oramos, nós te louvamos e nós te agradecemos essa manhã, em nome de Jesus. Tua graça nunca falha.